Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, a pedidos, né, de algumas alunas. Estou fazendo essa gravação aqui, porque nós fizemos a aula ontem. Estou olhando aqui o cabelo, né, como é que tá, se está muito alto. Nós fizemos a aula na segunda-feira, né, a nossa aula de número 4 de mentoria, e, e algumas não puderam participar, né, da aula, porque estavam ali com algum tipo de problema. E aí eu resolvi gravar essa aula, porque foi uma aula bem legal, né, bem interessante a respeito de como se divulgar, né? Então, uma aula um pouco aí voltado para a área de marketing, do nosso marketing pessoal. E aí eu resolvi gravar, né, a pedidos dela, do pessoal, para que vocês e outras pessoas possam assistir. Então, só que começando, né, porque se outras pessoas assistirem, vão se identificar. Então, meu nome é Ana Paula Barbieri, sou coordenadora do curso de Medicina Chinesa Cosmética, de 6 meses, pela Faculdade Ebramec. Sou acupunturista, sou esteticista, sou terapeuta integrativa, e trabalho aí, né, com várias coisas aí dentro da acupuntura, ligando sempre à área da estética, né, a estética junto com a acupuntura, que eu sempre digo que é uma área fantástica que acaba dando aí para a gente uma efetiva melhoria, né, quando a gente acaba juntando ali as duas técnicas, tá? Então, além da parte da estética, a gente acaba dando a saúde e bem-estar. Uma outra coisa, né? Quem quiser mais informações a respeito da acupuntura estética, entrar no site da Ebramec, que é www.ebramec.edu.br, que dentro do site lá tem até a questão das inscrições, né, para quem já é acupunturista ou para quem são alunos da área de acupuntura, podem se inscrever e conhecer um pouco mais aí desse recurso que a gente tem a nosso favor. Então é isso. Se vocês precisarem de alguma informação, alguma coisa, tem no final ali da apresentação, que eu sempre deixo lá meu celular, meu e-mail, e aí vocês podem também falar comigo, me procurar se tiver dúvidas, ok? Não tem problema nenhum. Estou sempre à disposição aí dos meus alunos, dos colegas, para poder mostrar e falar um pouco mais aí dessa área encantadora, né, que a gente atua, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar, que entrou um outro negócio aqui que eu não quero. Vamos lá. Vou colocar aqui os slides. Eu ia gravar pelo YouTube, mas eu não consegui, porque tem que fazer um cadastro e tudo mais. Então, vou subir aqui a apresentação dos slides. O pessoal já tem os slides que eu mandei em PDF. Quem precisar também, que for assistir aí quiser, só me avisar, ok? Então, vamos lá que eu vou gravar aqui, né? Vou falar com vocês.
Então, aqui a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente sempre faz. Divulgação, você sabe se divulgar? Pare e pensa um pouquinho. Porque a gente às vezes estuda uma série de coisas, faz cursos na nossa vida e muitas vezes a gente não sabe nem para que lado ir, né? Como que eu vou fazer para utilizar tudo aquilo que eu estou aprendendo, todas as técnicas, como que eu vou utilizar, né? Para falar sobre os meus serviços, sobre o que eu, né? Eu vim aqui para quê? Então vamos lá. Vamos passar aqui. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu quis colocar, se você procurar lá no dicionário, né, no nosso amigo Aurélio, a gente vai ver que o que significa divulgação. Então, é um substantivo feminino, né? Então, tem lá um ato, processo ou efeito de tornar pública alguma coisa. A difusão, propagação, vulgarização, né? Então, como que você vai tornar público daquilo que você sabe fazer? Então, a gente precisa, né, entrar dentro desse processo para divulgar aí os nossos serviços. É que está meio lento para mudar os slides aqui. Ok. Uma outra coisa, né, a questão da divulgação. Deixa eu só subir aqui um pouco a minha. Isso. Uma outra coisa aqui, né? Divulgação. A divulgação, gente, não adianta, a gente tem que fazer o marketing, tá? A gente tem que fazer o nosso marketing, o marketing pessoal, o marketing dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então, o marketing, o que que é? Uma consequência, né? Uma sequência de atos que a gente vai ter que fazer ao longo da carreira. Então, dá para fazer o marketing uma vez só? Não, não dá. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer dia a dia, semana a semana, mês a mês. Muitas vezes a gente consegue fazer a gente mesmo. A gente vai lá, consegue mexer, tem boa facilidade, né, com os processos de internet, em desenvolver com os programas e tudo mais. Que se a gente fuçar, a gente sempre acha programas gratuitos, né? Ou coisas que a gente consegue, né, ter fotos e tudo mais. Lá para o final eu até deixo alguns lugares, né, que a gente consegue montar tudo direitinho. Mas, se no dia a dia a gente não consegue fazer isso, a gente precisa pagar, né, alguém que faça, porque é importante, porque isso vai fazer no dia a dia, ao longo do tempo, vai fazer com que a nossa carreira, o nosso nome se fortaleça, né, ou aquilo que a gente quer ser conhecido seja divulgado. Então, a gente vai precisar fazer isso, tá? Então, para isso, ou separar uma verba, ou a gente, nós mesmos fazermos, né? À medida do que a gente pode, do que a gente conhece. Isso vai, o marketing ele vai construir o valor da nossa imagem, o valor da nossa carreira, né? Perante aí aos pacientes, que é o nosso público-alvo. O marketing bom é aquele que o cérebro lembra, que fica aqui gravado, né? Que emociona a pessoa e chama a atenção. Que a gente costuma dizer que é o marketing sensorial. Por quê? Porque a pessoa para quem a gente está, né, ou as pessoas para quem a gente está fazendo esse desenvolvimento, né, ou está falando do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso produto, a pessoa ela vai ter aquilo, né, dentro da lembrança, né, do cérebro dela vai ficar aquela imagem. Então, por isso que a imagem é tão importante, né? As escolhas das cores, as escolhas das coisas que a gente quer fazer com que a pessoa olhe. Na atualidade, se vocês olharem lá nas mídias sociais, quase não tem mais texto, né? É mais a questão da imagem mesmo, e pouco texto, que as pessoas não têm mais tempo, né? O interesse em ficar lendo um monte de coisa. Então, as pessoas vão lá mais na questão já diretamente do visual. Então, quanto mais visual a gente conseguir chamar a atenção, né, dessas pessoas, mais facilidade aquilo vai ficar gravado dentro da memória dela. Ou, no caso, às vezes no sensorial, né? No olfativo, né? No perfume e tudo mais que a gente vai ver ali para frente. Então, a gente não tem a função, a gente não pode pensar mais em fazer algo para convencer o nosso cliente, e sim para convencer o cérebro dele. Por que que ele precisa daquilo? Qual a necessidade daquilo?
tá? A gente faz isso, o quê? Explorando aí os 5 sentidos, né, da marca, que pode proporcionar aí uma experiência única para a pessoa. Então, se a gente for ver, né, a questão das sensações e for pensar em desenvolver algo para vender para esse cliente por conta de sensações, a gente precisa pensar em algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é a visão. Então, dentro dessa visão, o que, que pode ser? A aparência do logo, né, da sua logo, do espaço de atendimento que você tem, da sua imagem pessoal, né? Então, como eu vou me apresentar? Ah, se eu quero ser uma pessoa que eu quero ser conhecida por determinadas coisas, então de que forma que eu vou me apresentar? Né? De que forma eu vou me posicionar? Como eu vou me vestir? Né? Como eu vou falar? Como eu vou, né? Então, tudo isto a gente precisa, porque vai impressionar a questão o quê? Da visão. Então, a primeira coisa que a pessoa observa, a pessoa vê, né? Aquela determinada coisa. Então, isso a gente precisa ter dentro da nossa cabeça bem posicionado, que é para a gente ver para onde que você quer trabalhar, de que forma que você quer trabalhar esse seu cliente, tá? A segunda coisa é o olfato, né? Então, o olfato, a pessoa sente, né? Então, aí, através, por exemplo, da aromaterapia, a gente sabe que isso marca a pessoa. Então, um exemplo aqui porque vai associar emoções. Então, um dos exemplos que eu sempre dou é, por exemplo, que nem eu gosto muito do cheiro do capim-limão. Então, eu costumo fazer, quando eu vou fazer assim as coisas dentro das minhas salas, do meu espaço, ou camomila, eu gosto de aromatizar com esses dois cheiros, porque são cheiros que remetem à questão do bem-estar, né? Por exemplo, uma pessoa que vai falar para você, ah, puxa, antes, né, quando ela vai marcar um horário com você, ela vai falar assim, ah, hoje eu estou muito cansada, eu estou indisposta, por isso que eu quero fazer uma massagem relaxante, que eu preciso revigorar, eu preciso melhorar meu ânimo, não sei o que e tal. Então, se você já pensar, por exemplo, em atuar na questão do olfato, o que que você pode pensar? Colocar alguma coisa que vai estimular. Embora você vai fazer a massagem relaxante, a pessoa vai ser estimulada com aquele cheiro, né? Então, ela vai sair relaxada, mas ao mesmo tempo revigorada. Então, é nesse quesito que a gente, né, precisa aprender a trabalhar. Como que eu vou aromatizar esse ambiente? Então, eu vou aromatizar ou com ou aquele aromatizador de ambiente, ou com aquele aromatizador de spray, né? Mas aquele acaba saindo mais rápido, ou através de velas, né? Que a gente deixa aquelas velas perfumadas. Incenso, eu acho que é um pouco forte, né? Muitas vezes. Às vezes a pessoa pode ficar incomodada um pouco com o cheiro, mas, né, se for um ambiente às vezes maior, às vezes vale a pena investir. Mas os óleos essenciais aqui são fantásticos, porque além de você ambientar o local, né, o espaço, você pode colocar em algum óleo para ajudar ainda na massagem, tá? É relaxante. Então, de várias formas a gente pode aí pegar essa parte do olfato. A outra parte é o tato. Então, através do toque. Então, vamos supor, eu vou fazer uma massagem no meu cliente que normalmente não faz. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito, vou fazer uma drenagem na minha cliente, só que normalmente a drenagem ela não atua em pés, não atua em mãos, né? A mão ainda assim, mas os pés a gente nem toca, né? Quando faz a drenagem. Então, por que não, né? Começar de repente fazendo uma massagem relaxante nos pés, ou quem tem né, a técnica faz uma reflexologia, porque é algo que você está dando a mais através do toque. Ou mesmo que o cliente venha, né? A cliente venha para uma acupuntura, vamos fazer uma acupuntura. Aí você vai lá e faz, por exemplo, uma reflexologia. Então, é o tato, né? Então, é algo que você está dando a mais um conforto, então a pessoa vai lembrar em você, né? Com aquela característica. E a outra é o paladar, né? Então, o paladar, o que que a gente pode proporcionar? Através de um chá, né? Que a gente sirva. Então, já pensou? A gente mistura, né? Sabores, mistura aromas. Então, eu posso fazer camomila com erva cidreira, posso fazer erva cidreira com é, um chá de laranja, um cítrico. Então, assim, quando você mistura algum sabor, né? Ou você oferece alguma coisa para o cliente, muitas vezes
esse cliente está saindo do serviço e indo direto para a sua sala, para o seu espaço receber. Então, de repente, você vai lá, oferece, sei lá, uma uva passa, uma ameixa seca, sei lá, alguma coisa do tipo que aquele sabor, quando a pessoa for ter um outro contato novamente com ele, a pessoa vai lembrar, né, automaticamente do seu espaço, da sua sala, né, do seu tratamento. Aqui eu coloquei umas fotinhos, o horário dos bichos se manifestarem, latindo. Aí eu coloquei aqui uma fotinho também, ó. Aqui tem um chá, né, aromatizando, né, refrescando, acalmando, as velinhas perfumadas, aqui a parte de aromaterapia. E aqui as salas bonitas. Olha que salas lindas que tem aqui, né? Então, imagina você ser atendida numa sala onde tudo é perfeito, tudo é bonito, harmonioso, é clean, né? Não tem aquele monte de coisa. Olha essa outra aqui, que lindo. Você oferecer, por exemplo, agora no frio, né, que a gente está começando o inverno, oferecer uma manta aquecida, né, manta térmica por debaixo aqui da maca. Então, a pessoa, o cliente que vem fazer a massagem, porque muitas vezes vai falar, não quero fazer massagem porque está frio, não quero tirar a roupa. Mas quando você aquece o ambiente, você prepara, é um cuidado, é um carinho que você está tendo, né, com o cliente. E aí ele vai falar, puxa vida, é, tenho vontade de voltar a fazer, né? Vou fazer mais vezes. Então, tudo isso acaba fazendo, de certa forma, um marketing para que você, né, consiga aí cativar e ter aquela cliente por várias, né, com você aí por várias vezes, tá? Uma massagem facial, como eu dei exemplo na outra aula. Então, diversas coisas que a gente pode criar, né, para essa, em especial, através como um presente, um carinho. A primeira coisa, eu sempre falo, quando a gente vai atender, a gente tem que pensar como eu gostaria de ser tratado, que lugar eu gostaria de receber uma massagem, que lugar eu gostaria de chegar e ver, sei lá, uma coisa bonita, ou às vezes uma janela, uma paisagem, né? Tudo isso a gente pode pensar, né, para fazer. Às vezes não é o tamanho do local, né, mas sim a decoração, como é que tá, né, como é feito, né, para você receber. Na divulgação entra também, por exemplo, a definição da nossa marca. Eu falei na aula com as meninas, né, que estava junto, então você tem uma interação maior. Mais um exemplo. Eu quero ser conhecida como, isso aí é para vocês fazerem no papel, né? Porque tudo que a gente põe no papel, a gente escreve, a gente consegue fazer uma definição melhor para poder ter um norte, né? Para poder começar a sair para algum determinado lugar. De um lugar, né, para uma outra grande, para uma projeção. Então, isso chama-se planejamento. A primeira coisa que vocês vão fazer como exercício, vou colocar no papel o que eu quero, o que realmente eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer massagem facial, eu gosto de fazer massagem corporal, eu gosto de colocar agulhas, né, fazer acupuntura, eu gosto da área de visagismo, sei lá qual área que você mais gosta. A gente pode, embora a gente aprenda diversas técnicas, eu acredito que a gente tem que ser muito, 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 muito boa em uma, né? Para poder falar e divulgar aquilo. As outras são consequências do nosso trabalho que a gente vai oferecendo, e a pessoa, quando gosta de uma coisa que a gente faz, ela fala: o que mais você faz? Por quê? Porque ela quer fazer mais coisas. Ou a gente, entre uma sessão e outra, vai oferecendo outros tipos de tratamento, outras técnicas. Mas é importante que a gente se pegue naquilo. Então, gosto de ortopedia. Gosto da área, vou dar um exemplo meu. Eu sou acupunturista, mas eu me achei, me encontrei e sou apaixonada pela área de estética. Então, todas as coisas que eu faço, todos os cursos que eu faço, não necessariamente na área, mas elas são aplicáveis e são aplicadas dentro da área da estética, tá? Ah, por quê? Porque é uma área que eu me encantei, é uma área que eu busco, né, bastante informações, que eu busco as coisas, porque eu tento sempre juntar a parte, quando eu trato, né, a parte, a questão dos meus tratamentos,
são sempre de juntar a parte estética com o bem-estar e a parte, né, de aceitação de si, de gostar de você, porque não existe beleza, né, externa se a interna não tiver acolhida. Então, essa é uma parte que eu gosto muito. Então, eu sempre trabalho, eu sempre procuro trabalhar, eu sempre procuro divulgar. Se vocês forem lá olhar nas minhas coisas, né, nas minhas redes, eu sempre procuro trabalhar na questão da parte estética. Não que eu não cuide de dor, cuido também. Se a pessoa vir falar, estou com dor, vou com certeza cuidar. Mas, assim, o meu foco, né, o meu investimento, normalmente é na parte da estética. Então, essa foi a área que eu escolhi. Então, vamos lá, se eu gostei da estética, então eu me identifico com isso, eu me divulgo nisso e procuro sempre aprimorar isto, tá? Esta técnica. E cada um vai ter o seu. Então, quero trabalhar com, como eu dei o exemplo, né? Microsistema, adoro Aurico, sou apaixonada por Curiô, sou apaixonada por massoterapia. Então, cada um vai ter uma área específica, né? De que vai gostar. Então, você vai anotar no papel no que você acha que você é muito boa, que você gosta. Porque quando a gente gosta, eu falo que é 50% do caminho andado. Então, já define que a gente pode ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Então, a primeira coisa é essa, o primeiro exercício, anotar e ver o que realmente que você gostaria de trabalhar e trabalhar a sua imagem. Então, como eu quero que as pessoas me vejam? Essa pergunta que vocês vão colocar, né? E trabalhar nisso. Como eu quero que as pessoas me reconheçam? De que forma, né? Trabalhando com o quê, tá? Então, aqui, ó, a marca, né? A definição de marca é a identidade da empresa, seja ela uma empresa de produtos, seja ela uma empresa de serviços, tá? Então, a gente precisa definir, né, como ela vai ser conhecida, como que vai ser traduzida. Eu coloquei, inclusive, alguns exemplos aqui, ó, que muito claro, quando a gente olha lá o M grandão, a gente já remete o quê? A um McDonald's. Quando a gente vê lá o símbolo da Coca, você já remete o quê? Aquele refrigerante gasoso, né? Que a gente come, assim vai. Se você olhar algumas marcas, aqui a maçãzinha, a gente já sabe que é a Apple, né? Então, cada marca, né? Como que eles fizeram nesse tempo todo, nesses anos, é uma construção, tá? Ao longo dos anos. Como que eles fizeram para ser conhecidos, né? E trabalhados aí, com certeza tem marketing em volta disso, né? Por trás disso, para trabalhar essa marca e fazer elas chegarem onde chegaram, tá? Então, a gente já tem que começar a pensar nisso. Uma outra coisa importantíssima que eu coloquei aqui nesses slides é a psicologia das cores. Então, às vezes a gente fala, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, porque as cores vão dizer muita coisa dentro dos designs que a gente coloca, das fotos que a gente escolhe, das coisas que a gente escolhe na publicação. Hoje, a gente consegue, se vocês olharem, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais também vendem serviços. Então, lá vocês vão encontrar pessoas que desenvolvam logo, né? Pessoas que desenvolvam os posts, né? Para você replicar lá nas redes, e não são tão absurdos. Mas vamos supor, será que essa pessoa que está lá fazendo esse tipo de trabalho, ela identifica, ela sabe que as cores também têm tudo a ver? Às vezes não. Então, se a gente tem um mínimo de conhecimento para poder orientar, então a gente pode chegar para a pessoa e falar: olha, eu quero uma logo que seja na cor verde, azul, amarelo, isso. Então a gente dá a diretriz. Por quê? Porque a gente já sabe, vocês, através, né, desse pequeno material, essa pequena introdução, a gente já vai ter uma ideia de que cor que a gente quer trabalhar e o porquê. Né? E assim com todas as nossas divulgações, tentar manter um padrão de uma cor que a gente escolha é legal, porque isso também faz parte de uma identidade. Vai lá, a pessoa trabalha mais com aquela cor, né? Então, qual a identidade? O porquê? Tem um porquê que a gente vai ver aqui, tá? Então, a psicologia das cores é a ciência que vai estudar como as cores afetam o comportamento humano. Quando a gente fala em psicologia em marketing, né, das cores, a gente está pensando no comportamento humano relacionado às vendas, então relacionado ao produto que a gente vai oferecer, né, ao serviço que a gente vai oferecer.
nesse material eu coloquei aí bastante coisinhas, assim, falando um pouco dessas cores. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for olhar a cor amarelo, então quando a gente põe uma cor amarela, uma cor mais quente, né? Então é uma cor ó, que fala sobre positividade, curiosidade, felicidade, criatividade, clareza. Aí, se a gente vir aqui, ó, por uma cor mais roxa, né? A gente vai ver a arte, justiça, mistério, imaginação, espiritualidade. Ah, eu quero ir lá trabalhar, vamos supor, um material, vou desenvolver um material de marketing, que nem a gente está agora chegando próximo ao mês de junho, né, dos Dias dos Namorados. Então, olha aqui, para a gente divulgar na tonalidade de vermelho, né? Então, significa amor, força, paixão, energia, aventura. Então, por que não fazer um material de divulgação, vamos supor, para o namorado que quer presentear a namorada ou vice-versa, com alguma coisa que você faz, uma massagem com pedras, uma massagem com pindas, uma massagem relaxante, ou até mesmo um tratamento, uma limpeza de pele, não é isso? Por que não? A gente pode trabalhar aí com essas cores, né? Ou posso ir aqui também, ó, para ser mais rosado, para os tons de rosa, trabalhar a calma, intuição, o amor, né? Gratidão. Aqui trabalha a feminilidade. Então, cada cor vai ter, dentro da sua respectiva história, uma forma, né, de trabalhar. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de trabalhar tanto a cor mais para o lilás, se vocês olharem a relação lá dos meus posts, tá mais para o lilás, e eu gosto do verde também. Por quê? Porque o verde também significa saúde, né? Prosperidade, a natureza. Então, eu acho essas duas cores bem interessantes. Não que eu não trabalhe com as outras, mas, assim, eu gosto muito dessas duas cores, tá? Aqui, ó, coloquei que foi feito um estudo, né, intitulado Impacto da Cor no Marketing, e que pesquisadores descobriram que até 90% dos julgamentos feitos sobre os produtos podem ser baseados apenas na cor, ou seja, dependendo do produto. Olha que isso interessante, 90%, gente, não é 5, não, é 90. Então, é um índice muito alto, tá? Coloquei aqui, ó, um outro, né? Se vocês olharem, ó, sem olhar o que está escrito em cima, o vermelho, o rosa e nem o que é, se vocês olharem aqui, ó, Coca-Cola. Por que a Coca-Cola tem a cor vermelha? Então, olha primeiro os logos, né? E depois você olha em cima. Aí, se você for ver, ó, a Coca-Cola vermelha, ó, apaixonado, ativo, excitante, energético. Então, a gente sempre fala, nossa, preciso de uma Coca-Cola. Quantas vezes a gente não fala, né? Nossa, hoje eu preciso tomar uma Coca. Por quê? Porque a gente acha que a Coca vai o quê? Melhorar o nosso estado de espírito, né? Dar aquela força. E assim vai. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, ó, o Facebook. Olha, o Facebook é em tom de azul. Então, o que que significa? Se a gente for ver, ó, confiança, sucesso, controle, tudo que a gente quer, ó, comunicação, não é tudo isso que o Facebook faz? Autoridade, né? Então, é só a gente dar uma olhadinha. Se você vir aqui, ó, olhar, né, a questão do tic-tac, aquelas balinhas, a gente já não lembra como refrescância, natureza, né? Olha aqui, ó, aparecendo, tá? E assim vai. Todas as cores, elas têm a ver. Então, quando vocês procurarem para desenvolver, ou que vocês forem procurar as pessoas para fazer, dá uma olhada, escolhe uma cor, né? Um tipo de cor. Que cor que será que eu utilizo, né? Qual é a cor que me identifica, que tem a ver com a minha história? É importante dar uma olhada, tá? Para entender essa relação. Uma outra tabelinha aqui, ó, né, que também aí é um estudo, dizendo que, por exemplo, os homens, 57% dos homens compram coisas relacionadas aí com a cor azul, ou prestam atenção na questão de uma cor azul. É muito o índice, ó, 57%. Então, eu vou fazer uma divulgação para o povo masculino com roxo? Não, vou utilizar aí a favor das minhas, né? A cor azul. Aí o segundo maior aqui, ó, é o verde. Dá uma olhada. E o terceiro é o preto. Então, essas três cores envolvem.
Em compensação, as mulheres, ó, 35% é azul. Então, olha como a cor azul, né, ela traz realmente a questão da credibilidade. Então, a mulher, ó, 35%. A segunda cor, em compensação da mulher, também, ó, não, a segunda cor aqui é o lilás. Tá vendo? Com 23%. Então, se eu vou desenvolver alguma coisa para a linha mais feminina, pensar no lilás, no azul. Aí, o terceiro é o verde. Não, não, verde não. O terceiro é o vermelho, ó. O vermelho está em terceiro lugar, tá? Então, dá uma olhadinha aqui nas cores para ter aí essa criatividade, né? De trabalhar também. Então, vou fazer panfleto, vou fazer cartão, né? Pensar aí um pouco na questão aí das cores, o que, que pode se usar, né? De que forma. Mesmo os posts que a gente faz, os folderzinhos lá de Instagram, de Facebook, ou alguma frase que a gente quer colocar. Então, é interessante analisar, né, essa questão das cores. Olha aqui eu peguei uns logos lá aleatórios, né, da internet, mas aí relacionados com a nossa área. Então, se vocês olharem aqui, ó, doutora Karina Sá, acupuntura e estética. Olha que ela utiliza, ela trabalha aqui com uma cor de marrom, né? Mas que é uma cor que dá seriedade, que transmite aí uma questão de uma emoção, por exemplo, de seriedade, de tranquilidade, de leveza. Olha aqui o logo, né? O símbolo que tem aqui, ó, de continuidade, tá? Olha aqui tem outros também utilizando verde bastante. Tá vendo? Ó, acupuntura, uma folha. Olha a agulha, aqui tem uma agulha no meio da folha. Olha essa outra aqui. Se vocês olharem aqui, ó, tem essa daqui é a. Eu esqueci agora o nome dessa flor. Não vou lembrando aqui. Aí, se vocês olharem aqui, ó, verde de novo, trabalhando com a acupuntura, porque a acupuntura é saúde, né? Então, lembra também, assim, a questão de ser saudável, né? Aí você tem aqui também, ó, as agulhas, tá vendo aqui também nas folhas? Olha aqui outra, também, ó, as agulhas aqui penduradas. Tô tentando lembrar aqui o nome desta flor. Ontem eu falei tanto dela e hoje esqueci. Flor. Se vocês olharem aqui, é uma mão já segurando, ó, também falando sobre acupuntura. Flor de lótus, agora eu lembrei. Flor de lótus, tá? Então, aqui, ó, já é para tom de lilás, tá vendo? Lilás mais claro, lilás mais escuro, tem o amarelo, né? Aqui, ó, uma outra flor de lótus, também trabalhando ao fundo, é azul, com as cores lilás, ó, outra agulha, né? Érica Ieda Acupuntura. Aqui já está trabalhando mais a questão de um azul, né, mais puxado para o verde. Também, ó, a mesma coisa, as agulhinhas. Aqui já está mais para o lilás. Essa daqui, ó, também, ó, tem o fundo azul, aí tem aqui trabalhando a questão da mandala, ó, a agulha aqui de acupuntura, tá? Esse daqui é o meu logo, que eu estou desenvolvendo, estou fazendo um trabalho diferenciado em cima dele, né? Então, mas se vocês olharem, ó, eu estou trabalhando toda essa cor. Lembra que eu falei que eu gosto bastante do lilás, gosto dessa questão da mandala, tem aqui também a agulha de acupuntura, tá? Então, é assim que a gente vai. Esse logo, por exemplo, eu fiz ele é, através de uma pessoa lá do Instagram mesmo, tá? Que eu vi, olhei, aí eu falei que eu queria mais ou menos, tal, e a moça me apresentou alguns, e aí eu escolhi o que mais queria, né? Ela mandou um monte, assim, de modelo, diferente, cores, tal, mas eu achei esse daqui mais limpo, né? Mais clean, tá? Então, esse daqui, eu gostei. Então, olha só como é importante a questão da cor, né? Porque traz paz, traz tranquilidade. Então, aí depois você tem lá a sua sala, seu espaço, sua clínica. Olha, você pode mandar, através desse logo, fazer algo assim, ó, nesse tipo de material, né? Fica lindo. E aí você acaba trabalhando toda aí essa questão de cores. Eu deixei aqui ó, o do Canvas, né? Que esse é um site que você utiliza gratuito.
Então, pode fazer muita coisa, brincar. Então, entra lá, ó, nesse site, e aí você vai ver aqui, ó, esse aqui é o meu, tá? Que eu tenho, você vai fazer o cadastro, tudo que eles pedem. E aí você tem lá, ó, mídias sociais, né? Então, na hora que você cadastra, você vai abrir lá, mídias sociais, ó, para você, negócios, marketing, educação. No Canvas, você consegue fazer currículo, você consegue fazer cartão de visita, você consegue fazer panfleto, você consegue fazer um monte de coisa. É só fuçando. Ah, puxa, eu tive uma aula de. Não, eu fucei. Eu entrei lá, um colega me deu o link, aí eu entrei lá e eu falei, nossa, e aí você vai fazendo. E aí o que você acha que fica bom, você grava. Se você achar que não ficou, deleta. Mas aí você já vai aprendendo a mexer. Então, por exemplo, aqui, ó, mídias sociais, que eu uso mais, tá? Então, mídias sociais, ó, então tem post para Instagram, post para Facebook. Normalmente eu faço um de Instagram, aí eu publico no Instagram e já publico mesmo no Face, tá? Então, você vai ter para várias mídias. Então, você clicou lá, ó, aí tem aqui a outra página. Vamos supor, cliquei lá. Aí eu vou escolher aqui, ó, tá vendo? Tem uma lupinha. Nessa lupinha eu ponho o que eu quero, por exemplo, fotos de beleza, saúde, né? Eu coloquei aqui, eu acho que estética e apareceram esses. Então eu vou, clico, olho, vou olhando aqui o que eu acho harmonioso, o que eu acho que tem a ver, clico nele. Na hora que eu clico nele, ele vai abrir aqui do lado. Quando ele abre aqui do lado, aí eu vou mexendo. Então, se eu clicar aqui dentro, cada letra dessa, cada espaço desse que está escrito, eu posso modificar. Eu vou lá e escrevo o que eu quero, tá? Aí aqui do lado eu vou ter, ó, elementos, então formas, eu posso colocar forma geométrica, forma redonda, o que eu quero. Texto, se eu clicar aqui e abrir aqui, clicar em algum lugar, vai abrir texto. Se eu quiser deletar essa que está escrito aqui, colocar uma outra foto, eu vou colocar. E assim você vai brincando e montando. Então, faça essa experiência de abrir e ir montando para ver como é que você faz, tá? Para poder ir brincando. Aí aqui depois você vai colocar salvar, né? Aí vai salvar numa pasta aqui dentro, né? Que vai te pedir o nome de uma pasta, você põe lá o nome da pasta. Aí depois você vai abrir lá na pasta e aí você vai salvar no seu computador, né? Para você poder divulgar. Porque aqui direto eu não sei se eu consigo mandar, só o link. E assim vai, você vai abrir muitas coisas legais. Tem que ir testando, tem que ir buscando. A tecnologia hoje, as divulgações, não tem jeito. Tem que serem, elas precisam ser feitas nas redes sociais. Ah, eu vou fazer uma vez só? Não. Tem que colocar no mínimo uma vez por semana. Tem que ter conteúdo. Você precisa passar conteúdo, levar coisas para que as pessoas te conheçam. O Instagram vai te trazer clientes? Não, ele vai te dar visibilidade de quem é você. Então, através do que você vai crescendo, do que você vai dizendo, do que você vai mostrando para as pessoas a sua cara, quem é você, o que você faz, né, para que você veio, as pessoas vão te conhecendo e de repente alguém pode indicar. Não necessariamente você vai ter clientes por ali. Agora, o Facebook, negócios, né? Aquelas mídias que você faz no Facebook pago, ali te dá clientes, tá? Você precisa montar uma página comercial, né? Que se fala, então, uma página da sua sala, do seu espaço, do seu serviço, e aí pode ser esses mesmos postzinhos, você vai lá e aí você tem todo um caminho também no Facebook que vai te dizer o legal é que você lá, por exemplo, tem faixa etária, tem sexo, né, feminino, masculino, é o público, você vai colocando o seu público-alvo que você quer atingir. Porque às vezes a gente faz uma mídia, uma, é, uma divulgação para pessoas que não são as pessoas que vão utilizar o nosso serviço. Então, isso é importante também quando a gente vai pensar no desenvolvimento, no que a gente quer, olhar, né, de para que público? Quem é o público, né, que eu quero atingir? É um público jovem? É um público de meia idade? É um público feminino, masculino? Qual é esse público? Para a gente poder fazer essa divulgação. E no Facebook, eu sei que ele te dá essa possibilidade nesses anúncios pagos. E aí ele te dá essa possibilidade e você vai lá e faz. Ah, é caro?
É caro? Não, não é caro. Às vezes você paga para divulgar uma semana, sei lá, R$ 20, 20 e poucos reais, você escolhe. Ele até te dá lá o valor por dia. Mas é interessante, porque assim, ali te dá a possibilidade das pessoas também te verem, te conhecerem e comprarem o seu serviço, porque ali sim, as pessoas que vão ser atingidas, elas são as pessoas específicas da da área que você quer. Porque não adianta, por exemplo, o meu serviço não é para criança, né? Não é infantil. Então, eu querer que o público infantil tenha contato com as minhas lives, com o meu material. Então, ali é muito específico. Então, essas duas hoje, né, são as que a gente mais acaba trabalhando. O Instagram, para te trazer visibilidade, né, e mostrar quem é você, mostrar sua sala, seu espaço, o que você faz, e o Facebook também para isso, e também para te ajudar a ter, né, os clientes necessários, ou as pessoas que realmente têm o interesse em fazer com você. Uma outra coisa que eu falei também ontem não, na segunda, com o pessoal que estava, porque né, tem interação, então tem pergunta, tem resposta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, também vocês deixam aí, e aí eu respondo. Ou mandam no meu zap, tudo eu respondo. Uma outra coisa que eu falei, assim, o mercado hoje mudou muito, tá? Por conta até da pandemia, das coisas que a gente vem sofrendo, algumas coisas hoje a gente já nem consegue mais fazer. Outras a gente já vai ter que otimizar. As pessoas estão começando agora a sair novamente, as pessoas estão necessitadas de tratamento, né? Porque todo mundo ficou muito tempo confinado. Quem não ficou confinado, quem teve algum contato, está em recuperação, né? Porque a gente sabe que a Covid, infelizmente, não é só a questão do que se tem, né? Quando passa, mas sim o depois. Então, as pessoas estão tendo aí muitas reações pós-Covid. Então, as pessoas estão precisando de tratamento. Então, esse é o momento de a gente focar com conhecimento, claro, com respeito às pessoas, né, aos nossos clientes, focar no que a gente pode ajudar e oferecer para essa pessoa o que a gente pode. Então, assim, hoje, uma das coisas que está muito em alta é o home care. Então, a pessoa que pode se deslocar e ir na casa do cliente, né, atender, às vezes atende até a família naquele dia. Então, o home care é uma coisa que é para se pensar, né? Trabalhar na casa da pessoa. A outra coisa que eu disse, por exemplo, hoje a gente tem feito a avaliação, porque ganha tempo, otimiza, né, o nosso tratamento, a avaliação ou pelo Zap, pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, né? Então, o que a gente faz? A gente marca um horário direitinho com a pessoa, ou ao vivo, a pessoa manda fotos e tudo mais, e a gente consegue fazer uma identificação do que ela precisa. E aí, no dia, né, e a gente desenvolve, eu particularmente gosto de trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, a forma que eu acho interessante que eu me achei. Então, eu tenho uma entrevista, vejo a necessidade da pessoa, e aí eu desenvolvo um tratamento específico para ela. É um tratamento dela. Jamais as outras pessoas teriam o mesmo. Vai ser para a pessoa, desenvolvido mesmo através de anamnese, ou tratamento para aquela pessoa. Isso é legal também, porque, de certa forma, traz aquela questão de individualidade, né? De um cuidado todo especial. Então, não tem como a gente não fazer desta forma, tá? Porque, às vezes, nem sempre o que é para um pode ser para todos, né? Então, desenvolvo ali um tratamento exclusivo, né? Com exclusividade para aquela pessoa. Então, é isso, tá? Façam as suas divulgações, tentem fazer, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu não conheço muito, né, da questão dessa área, mas, assim, procurem alguns profissionais, porque hoje está todo mundo precisando, então, se um acaba ajudando o outro, né, comprando o serviço do outro, quem sabe, às vezes com troca, a pessoa vai, faz para você isso, você faz um atendimento, eu acho que vale a pena conversar, né? Vale a pena investir nisso, porque é isso que vai trazer o nosso cliente diferenciado.
as coisas mudaram, não existe muito mais aquela coisa só de ficar, né? O cliente, se a gente não se mostra, se a gente não põe nas redes sociais, óbvio que está todo mundo muito cansado também, porque é um bombardeio de informações o tempo todo, então são lives, aulas, o ser humano não foi feito, né, para ficar só com as coisas online, as pessoas precisam do contato, né? Precisam da atenção. Por isso que aqui no desenvolvimento, quem ficou aí comigo, quem participou dessa mentoria que eu fiz, foram quatro encontros, as pessoas viram que é um trabalho diferenciado, não é uma coisa que simplesmente joga lá, você vai ter isso, faça isso. Não, é uma coisa que a gente acompanha. Eu estou acompanhando essas pessoas nas dúvidas que tiverem, né? Até por um tempo, acompanhando, né? Dando aí todo o passo a passo. Nessa mentoria que foi feita, então a gente falou, por exemplo, de produtos, nós falamos de princípios ativos, nós falamos da pele, como preparar. Então, assim, foi uma jornada curta aí de um mês e pouquinho, mas eu acho que foi produtiva, tá? Então, ficamos por aí, né? Aqui eu agradeço todos vocês. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, vocês têm aí os meus contatos, tá bom? Espero que tenha ajudado aí um pouco as pessoas, né, a começarem a desenvolver e despertar, tá bom? Um beijo e até logo, até já.